Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Tudo na paz? E aí, como é que você está? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? Gostaria que você meditasse um pouquinho. É justamente a preocupação que temos de saber que a outra pessoa aí está bem, está em paz. Ó, hoje vamos estudar o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Esse, com certeza, é um dos capítulos mais difíceis de se entender do Apocalipse. E na realidade, nem tudo está realmente claro para cada um de nós. Mas, pelo Espírito Santo, vamos compreender aquilo que realmente, de fato, Deus quer que compreendamos. Porque o maior objetivo de Deus não é que a gente compreenda tudo, mas é que, com aquilo que nós entendemos e compreendemos, nós possamos tomar uma decisão ao lado de Cristo e possamos ser vitoriosos junto com Ele. Não gostaria você de ser vitorioso? Porque, na realidade, o objetivo do livro do Apocalipse é mostrar que Deus, Ele se importa comigo e se importa com você. O objetivo do Apocalipse é mostrar que Jesus virá com a salvação e virá resgatar todos aqueles que forem fiéis à sua palavra, aqueles que se prepararem, aqueles que forem maltratados e xingados por causa do Evangelho, mas que confiarão ou que confiam no Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 13, aliás, capítulo 24, verso 13, diz, né, bem-aventurado, né, aquele que perseverar até o fim, porque esse é que será salvo. Aquele que perseverar, meu amigo, até o fim, esse será salvo. Não gostaria você de perseverar na doutrina e na palavra do Senhor Jesus? Pois é. É este um convite que eu faço para você e que Jesus faz para cada um de nós. Então, que nós possamos nos entregar completamente ao Senhor. Vamos lá para o estudo do capítulo. Versículo 1 diz assim, ó: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Olha, aqui é o julgamento da grande meretriz. Por mais que os poderes das trevas pareçam dominar sobre o mundo e pareçam estar vencendo a Deus e as suas hostes, no final vai se mostrar que eles estão perdendo ou que eles perderão. A nossa vitória é garantida, porque Cristo ele nunca perdeu nenhuma batalha, embora aparentemente pareça que tenha perdido, mas ele nunca perdeu. O verso 2 continua dizendo assim, ó: essa grande meretriz foi com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O verso 3 diz: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominação, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Você viu aí? Que texto bastante interessante e ao mesmo tempo complicado, não é? Aqui aparece uma mulher. Como nós já vimos no capítulo 12, a mulher na Bíblia, na profecia, simboliza uma igreja. Então, esta mulher aqui, ela é uma igreja. É interessante porque o versículo 3 diz que essa mulher estava montada em uma besta escarlata, repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Aí diz que essa mulher achava-se vestida de púrpura e de escarlata, ou seja, vermelho forte. Vermelho forte. E na Bíblia, o vermelho sempre foi símbolo de pecado. Lá em Isaías capítulo 1, verso 8, aliás, verso 17, verso 8 ou verso 17, lá diz assim, ó, que ainda que nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, como o carmesim, Deus nos tornará puros como a lã. Puros como o branco, né? Como a lã. Entendeu? Então, o vermelho é símbolo de pecado, do pecado desta mulher. Aí diz aqui que esta mulher, além de estar vestida de púrpura, né, de vermelho, ela era adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola, tendo no cálice, tendo na mão um cálice de ouro transbordante. Veja só, esse ouro, esse ouro quer dizer que essa igreja é muito rica, esse ouro, essas pérolas e tudo mais. É uma igreja muito rica. Mas aqui diz também que ela tinha um cálice de ouro, né, transbordante de abominação na sua mão. Ó, o cálice
O ouro é símbolo de fé também na Bíblia. Isso está em Isaías, isso está em Jeremias, em vários textos que agora não tenho como mencionar para você. Mas, símbolo de ouro. Mas aí, dentro desse cálice, estava transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição, né? O vinho. Então o vinho era símbolo, ou é símbolo de doutrina, mas não uma doutrina pura. Aqui diz que tem abominação, que tem prostituição. De acordo com Romanos, capítulo 1, verso 25, romano não. Prostituição é justamente a mudança da verdade em mentira, ou a mistura da verdade com a mentira. Quando uma igreja, ou quando uma denominação religiosa, ou quando alguém mistura a verdade com a mentira, nada mais, nada menos ela está fazendo isso aqui, prostituindo a verdade. Prostituindo a verdade. Lá em Romanos capítulo 1, verso 25 diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Meu amigo e minha amiga, o negócio é bem sério. E Jesus nos mostra isso, porque Ele quer nos salvar dessas práticas enganosas. Por exemplo, nós podemos citar aqui como a mudança da verdade, por exemplo, a questão dos mandamentos. Quando a Bíblia se refere aos mandamentos, se refere ele a um todo, mas a maioria das pessoas não aceitam os mandamentos de Deus, diz que foi abolido. Ou, no entanto, diz assim, não, os mandamentos é preciso, mas o sábado foi mudado, foi abolido. Meu amigo e minha amiga, não existe base bíblica para isso. Como eu já falei, Deus é perfeito em tudo que faz. E Ele não iria errar duas vezes ao escrever os mandamentos da forma como estão em Êxodo, capítulo 20, e também Deuteronômio, capítulo 5. Então, nós precisamos estudar cada vez mais e mais a Bíblia. Aqui diz também que havia imundícia, a imundícia da sua prostituição. É interessante, porque no livro de Ezequiel, no capítulo 36, fala justamente sobre a questão da imundícia, é estarmos sujos, mas também tem a ver com idolatria, e também tem a ver com um coração duro como pedra. Me lembrei agora de um outro texto que diz assim, está lá em Provérbios, capítulo 28, verso 9, que diz assim, se alguém fechar os ouvidos para não ouvir, ou para não ouvir a lei de Deus até a sua oração, é abominável. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus até a sua oração é abominável. Meu amigo e minha amiga, nós precisamos sermos fiéis à palavra do Senhor, até porque Ele está bem pertinho de voltar e não há tempo. E não podemos nos dar o luxo de demorarmos, porque não sabemos quando de fato Jesus voltará. Aí o versículo continua dizendo, além das abominações, além da imundícia, é uma abominação desviar os ouvidos da lei de Deus, além da imundícia, da idolatria, e além da prostituição, que é mudar a verdade de Deus em mentira, colocando doutrinas, por exemplo, como o purgatório, com a confissão auricular, de confessar o seu pecado a um homem. Não podemos fazer isso, porque somente Jesus ou Deus pode perdoar pecados. E eu e você precisamos confessar os nossos pecados somente a Deus. Olha, o versículo 5 diz que na fronte dessa mulher estava escrito um mistério, um nome e um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A mãe é prostituta, as filhas também são prostitutas, ou seja, as igrejas que saíram da igreja mãe, que essa mulher aqui é símbolo do poder romano. E como é que a gente identifica isso? Porque no versículo 6 diz que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Por quê? Porque na Idade Média, esta igreja, ou esta mulher, esta mulher que representa uma igreja, ela matou muitos cristãos. Chamando-os de hereges, porque eles não queriam seguir as suas tradições, as suas fantasias, eu posso assim dizer. E aqui diz, no verso 5, que ela é a Babilônia, que quer dizer confusão, e nesse caso confusão religiosa, mas não somente não somente ela é uma confusão, mas ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra, ou seja, igrejas que saíram delas, que se dizem protestantes, mas ao mesmo tempo seguem os mesmos preceitos que a igreja mãe. Se a igreja mãe era prostituta, as filhas também são. Se a igreja mãe mudou os mandamentos, as filhas continuam seguindo esse mesmo ponto. Se a igreja mãe aceita a imortalidade da alma, essas igrejas também aceitam.
Meu amigo e minha amiga, precisamos a cada dia, a cada momento estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, e darmos sentido a ela e darmos nossa principal atenção a ela, porque o Senhor nos revela não porque sejamos bons, mas porque Ele deseja nos salvar. Não gostaria você de se preparar? Eu sempre faço essa pergunta, que você possa pensar e meditar. Olha, aqui fala que essa mulher estava sentada sobre uma besta. A mulher nós sabemos que é a besta do Apocalipse 13 que emerge do mar, porque aqui também fala que essa mulher estava assentada sobre muitas águas. E águas quer dizer nações, multidões e povos. Está no versículo 15 do capítulo 17. Entendeu? Então aqui é símbolo de... Essa mulher é símbolo de Roma papal. Mas a besta, tem algumas pessoas que ficam assim, não sabem mais ou menos. Então existem duas interpretações para essa besta. Primeiro é que ela pode ser o diabo, porque essa besta tem 7 cabeças e tem 10 chifres e também tem 10 diademas. O diabo, o dragão, lá de Apocalipse capítulo 12, verso 3, também tem 7 cabeças e 10 chifres. Interessante, não é? E também o dragão é vermelho, assim como essa besta é vermelha. Então dá aí a entender que pode ser o dragão. Mas ao mesmo tempo também pode se referir aos Estados Unidos da América, né? Porque lá no capítulo 13, a segunda besta carrega a mulher. E aqui no capítulo 17, a mulher está sentada sobre a besta. Então são dois paralelos que os estudiosos, né, os teólogos, eles defendem, né, que podem ter essas duas interpretações. Não podemos fechar o martelo. Mas a certeza que nós temos é: a mulher é a Roma papal. Perseguiu, matou muitos cristãos, mudou os mandamentos de Deus. As suas filhas, que são as outras igrejas que saíram dela, também mudam e também dizem que os mandamentos foram abolidos, inclusive o sábado, mas nós possamos permanecer fiel. O Senhor nos mostra a sua palavra, para Ele dizer assim: meu filho, eu estou te chamando, eu estou te fazendo o último convite, porque eu não quero que você se perca, pelo contrário, eu quero que você se arrependa e que todos se arrependam e cheguem à salvação. Não gostaria você de buscar a salvação em Cristo Jesus? Pois é. Então não se esqueça, porque Ele promete: eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Um abraço e até mais, se Deus quiser.